Segundo Reis 6:1. Antes de começarmos a ler, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem aqui. Qual o nome da irmã? A irmã Aparecida. Fica de pé aí, Aparecida, para a igreja te ver. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos dar um abraço na Aparecida nessa noite? A Aparecida apareceu, gente. Tá aqui. Você que está perto aí, dê um abraço nela. Abençoe essa vida em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Aparecida. Deus te abençoe rica e abundantemente. A palavra de Deus diz assim para nós nessa noite: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse um deles: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Eliseu foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, quando um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Estamos aqui, além de comemorarmos junto com os irmãos que fazem aniversário, fizeram aniversário em abril, agradecemos a Deus por eles. Estamos aqui também para liberar uma palavra sobre a tua vida, tanto que os cultos quinta-feira liberando uma palavra. E eu quero dizer para você nessa hora, que é o tema da mensagem de hoje: o Senhor é Deus de restituição. Você recebe essa palavra? O Senhor é Deus de restituição. Você pode repetir comigo? O Senhor é Deus de restituição. Com mais fé. O Senhor é Deus de restituição. À primeira vista, a história desse milagre narrado da Bíblia, de um machado que flutuou na água, pode parecer um evento bem menor se a gente comparar com outros milagres que a Bíblia narra. Temos pessoas que ressuscitaram, temos o mar que abriu, o próprio rio Jordão se abriu, e de repente você para pensar e fala assim: um milagrinho desse bobo, né? O ferro, só o machado ficava lá na água, subiu de novo. Isso pode ser nada demais, mas eu quero te dizer que tudo está registrado na Bíblia, é um ensino para mim e para você. Nada que está aqui, por mais corriqueiro, por mais simples que seja, tem uma mensagem, tem uma lição. E nós podemos tirar algumas lições escondidas nesse relato bíblico desses 6 versículos hoje para as nossas vidas. E eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O Deus que restitui já está operando na tua vida. E quando a gente fala de restituição, a gente fala de perda. Porque só existe restituição se perdermos alguma coisa. Não sei contar você, mas dependendo daquilo que você perdeu, só vai ter valor às vezes só para você mesmo. Tem gente que vai olhar, vai ligar. Me lembro que em 2024 foi minha boda de prata, 25 anos. Fizemos aqui tal, embora. A partir daquele dia eu não achei mais minha chave de casa. Procurei em tudo quanto canto. E a chave, nada. E a Glaucia, no meu ouvido: tu perde tudo. Tu não sabe onde está nada. Hoje eu vi um post na internet que eu lembrei de a esposa do pastor vendo pregar, falando assim: como que ele pode falar coisas tão bonitas e tão difíceis, mas não acha meia na gaveta? Aí eu lembrei de mim, porque assim, eu não achava a chave. E ela vai fazer a chave, agora tem que fazer a chave, vai gastar dinheiro, porque nunca é uma só chave, né? É chave de tudo.
e tal, e não sei o que. Eu, não, essa chave vai aparecer. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e não teve um dia que eu não procurei o molho de chave. E não achei. Não estava dentro da geladeira igual meu celular. Não estava. Eu já perdi o celular dentro da geladeira. Então, um dia, eu olhei para o terno e falei, quanto tempo que eu não visto esse terno? Vou colocar esse terno. Quando eu coloquei o terno, fez plim, plim. E eu boto a mão no bolso. Estava no terno que eu usei na boda de prata. Né? Então assim, outro dia eu perdi a chave e estava junto com as coleiras dos meus cachorros. Coloquei junto com as coleiras. Não sei como foi parar ali. Então assim, eu tenho, como o pastor Wellington diz, não é TDAH, não é nada, é leseira. É leseira mesmo. É lerdo, então, isso acontece. É igual quando a gente fala de dor, né? Cada um sabe do seu calafé. De repente, uma dor para você não é nada, para uma pessoa é muita coisa. A gente não tem como comparar isso, dimensionar isso. Por isso que eu digo para você. Por mais que o relato seja sobre um objeto que flutuou, existe algo importante aqui para aprender. Com Deus, tudo tem valor. Fala para quem está do teu lado. Com Deus, tudo tem valor. E a primeira lição é a seguinte: Deus se importa com você. Você crê nisso? Que Deus se importa com você? Você crê? Que Deus se importa com você? Crê, igreja? Amém? Deus se importa com você. A primeira e mais confortante lição é que Deus se interessa profundamente por cada um de nós. E a máxima que ratifica e não retifica, ratificar é que confirma, que ratifica essa informação, é que a Bíblia nos diz que é desejo do Senhor que todos sejam salvo. Você é importante. E sabe, você pode ter entrado por essas portas essa noite achando tão importante, tem gente mais importante. Você é tão importante que Jesus morreu por você. Você já parou para pensar isso? E vou mais ainda, você é tão importante que Jesus morreu por você sem você merecer. E você é tão importante que Jesus morreu por você sem você merecer, e que nada que você faça vai pagar o que Ele fez pela tua vida. Mesmo assim, Ele continua te amando. Deus se importa com você. Bota a mão no teu coração nessa hora e repete: obrigado, Deus, por se importar comigo. Fala de novo: obrigado, Deus, por se importar comigo. Agora, fala mais uma vez quem está perto de você: Deus se importa com você. E é interessante, pastor Wellington, que Deus se importa conosco, tanto em situações que o problema é gigantesco, como em situações que você pode achar muito pequeno para Deus. Uma vez, pastor Simar, logo no início da igreja, estava aqui quando o Gabriel nasceu, e ele falou: Gabriel chorava muito, tinha muitas cólicas, chorava muito. E ele um dia disse aqui, eu estava sentado desse lado aqui, ele pregando, falando assim: eu sabia que era cólica, e eu orei ao Senhor: Senhor, ajuda meu filho. Aí tinha um irmão do meu lado e falou assim: tem um cara. Para que perturbar Deus com bobeira dessa? Você já ouviu? Eu já ouvi. Para que perturbar a Deus? Se Deus se importa conosco, meu irmão e minha irmã, de repente uma criança chorando para você não é nada. Para quem trabalha em creche, né, gente? Para quem trabalha em creche, para quem é professora do ensino fundamental, anos iniciais, não é nada porque está acostumado, mas tem gente que não pode. Eu não gosto de ver até hoje o meu bebê de 22 anos chorando. Chegar em casa vai brigar comigo. Troca. Isso quer dizer que nós
Se nós nos importamos com algo pequeno, Deus também vai se importar com aquilo que está lhe afligindo. Eu passei por toda situação que eu passei de enfermidade e eu falava muito para Deus: Senhor, eu não quero me tornar uma pessoa seca, uma pessoa indiferente, porque geralmente quem passa por um problema de saúde muito grande e consegue transpassar, ela fica seca, porque nada que os outros vão dizer para você é maior do que você sentiu. Eu tinha um diretor que ele teve um problema que ele necrosou as partes as extremidades do corpo dele. Quando ele tinha 15 anos, ele não tinha pedaço do dedo, amputou metade de uma perna, mas ele passou por isso tudo, tinha marcas de escária, tanto que ele escovava dente com escova elétrica, porque não tinha como segurar e escovar. Mas o cara era bem resolvido, o cara super inteligente, era diretor de RH, eu trabalhava no RH, mas se tu falasse para ele que estava com dor de cabeça, ele quase te batia, né? Isso não é nada. A pessoa vai desenvolvendo isso, porque nós temos essa mania de, né, setorizar o que é um problemão, o que não é um problemão, o que eu posso levar, o que eu não posso levar. Mas Deus é teu Pai, e Ele se importa com você. E aquilo que você levar a Ele, que é algo que está lhe afligindo, Ele vai trabalhar nisso na tua vida. Porque Deus é um Deus de resposta. De repente, perder um machado não seria um grande problema para outra pessoa que estivesse ali trabalhando naquela hora. Porém, para aquele discípulo que o perdeu, era um problema enorme. Pois nós estamos falando de muitos anos atrás. Malhar ferro era difícil, conseguir ferro era difícil. Então, era um material extremamente caro. E além disso, nós estamos falando de um discípulo de profeta. Ele não ganhava nada, ele vivia dali do que o povo ajudava. Ele não tinha dinheiro para pagar, porque o machado era emprestado, não era dele. E a lei dizia que se ele não tivesse dinheiro, ele teria que servir como escravo do dono do machado tantos anos para pagar o machado. Então imagina o coração daquele menino, devia ser um rapazinho, um rapazote. Não tenho dinheiro, peguei emprestado algo caro e ainda perco. O que eu vou fazer na minha vida? Essa situação deve ter enchido aquele rapaz de angústia. E a resposta imediata do profeta Eliseu revela que Deus se importa tanto com as nossas crises monumentais quanto com as nossas preocupações cotidianas. Deus se importa se você estiver orando por alguém que está no leito de morte, da mesma forma que você estiver orando por alguém que está passando por uma dor que não vai levar ele à morte. Deus se importa com você. Deus se importa com a tua angústia, com o teu sofrimento. E quando eu falo a resposta imediata de Eliseu, é que no versículo 6, no versículo 5, quando o discípulo fala: ai meu Deus, ai meu Senhor, porque era emprestado, te perdi e era emprestado. No versículo 6, Eliseu logo pergunta: onde caiu? Onde caiu? A resposta de Eliseu poderia ser outra, né? De repente, se fosse o pastor Evandro deixar cair o machado, eu sabia que tu ia deixar cair, tu perde tudo. Mas ele não. Onde caiu? E essa pergunta é: onde caiu? Complemento: eu quero ajudar. Eu quero fazer algo. E eu acredito que Deus impeliu ele. Não, vai lá, ajuda. Ele está sofrendo. Meu irmão, minha irmã, Deus não é um Deus distante, amém? Deus não é um Deus indiferente, amém? Deus não é um Deus sádico, amém? Que tem prazer de nos ver sofrer, não. Mas Deus é um Pai zeloso, é um Pai de amor, é um Pai que tem compaixão e misericórdia por seus filhos. Um Pai para quem podemos levar, sem pensar duas vezes, todas as nossas angústias e ansiedades.
é um pai que está pronto para escutar a tua dor. E deixa eu te contar mais uma coisa. De repente você pode querer falar comigo. Você pode querer falar com o pastor Wellington. Pode querer falar com o pastor Simar, com os diáconos na madrugada. E por algum motivo nós podemos não atender. Mas Deus está com seus olhos e ouvidos abertos 24 horas para ouvir o teu clamor. Por isso, nessa hora, levanta a tua mão e começa a falar com o Senhor aquilo que está te afligindo. Começa a apresentar para o Senhor aquilo que está deixando você aflito nessa hora. Leve as suas preocupações, por mais simples que possa parecer, meu irmão. Confia que Ele se importa comigo, Ele se importa contigo. Começa a apresentar ao Senhor, porque o Senhor se importa com a tua vida. Ele se importa com você. Tem uma música, não tem? Marquinhos Gomes? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Não tem amor tão grande assim. Tem uma canção daquela Nani Azevedo? Como é que é o nome dela? Não, da angolana. Nair. E ela fala, né? O único que aceita com os nossos defeitos, com nossos erros, Jesus está lá. Jesus está lá. O único que nos compreende, Ele está lá. Por isso, Deus te contar um segredo. Às vezes eu fico, quando aparece alguma coisa assim que eu olho, aí vem um pensamento na minha cabeça, eu falo assim, graças a Deus que eu não sou Deus. Mas não é? Porque a gente quer logo, né? Dar o ultimato. Eu falo, graças a Deus que eu não sou Deus. Porque Deus é um Deus que se importa comigo. Ele é um Deus de segundas chances. Ele confia, Ele sabe, Ele estende a mão. Não é verdade? Quantos nós aqui não tínhamos nem... vamos dizer assim, né? Não é cara de pau que a gente está aqui pelo amor dele, mas de repente a gente tem até constrangido de tudo que a gente já fez e está na presença dele, porque mesmo assim ele fala, se arrependeu? Arrependeu, então vem, volta. Eu estou aqui para te abraçar. Isso é importar. E Ele está se importando com a tua vida. Primeira lição, Deus se importa com você. Segunda lição, mesmo fazendo a obra de Deus, problemas podem acontecer. Os discípulos estavam à toa? Sim ou não? Adoro falar sim ou não, igual Macedo. Vou falar de novo. Os discípulos estavam à toa? Sim ou não? Não. Os discípulos trabalhavam na obra do Senhor? Sim ou não? Sim. Estavam fazendo uma escola maior de profetas que não aguentava mais dormir todo mundo apertado junto com Eliseu. Então vamos aumentar isso aqui para a gente poder, né, ter mais gente para aprender a palavra de Deus. Mas mesmo assim um deles perdeu o machado. Mesmo assim, um deles foi confrontado com um problema. Mesmo fazendo a obra do Senhor, estava angustiado. Algo de ruim aconteceu. Algum problema aconteceu. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer algo para você. Mesmo fazendo algo em prol do reino de Deus, problemas podem acontecer nas nossas vidas. Se pensarmos que fazer a obra do Senhor nos isentará, nos livrará, nos vacinará de qualquer problema, nós então estamos extremamente errados, porque estamos fazendo a obra com o famoso toma lá, dá cá. Eu faço para o Senhor e o Senhor faz por mim, mas quando fazemos a obra não devemos esperar nada em troca. E problemas acontecem sim. Então você deve perguntar para mim, pastor, então o que eu ganho em fazer a obra se problemas podem acontecer na minha vida? O que eu ganho sendo cristão se problemas podem acontecer na minha vida? Você terá a oportunidade de servir ao Deus que é o autor da tua vida.
você terá a oportunidade de ser grato ao Deus que é autor da tua salvação. Isso já paga. E você vai ter a oportunidade de servir aquele que vai te levar para a vida eterna. E você vai viver na eternidade. Porque eu quero dizer para você, se aqui tem problema, lá no céu não tem. Se aqui você chora, lá no céu tu não vai chorar. Se aqui a dor, lá no céu não vai ter, porque nós vamos estar louvando ao Senhor 24 horas por dia. Como diz o louvor, não há tristeza, não há dor, não há rancor, só haverá alegria. Nem luz artificial vai ter, porque o Deus vai ser a própria luz, Ele mesmo vai iluminar tudo ali. Esse é o bem final. A gente fica muito terreno, pensando muito nas coisas aqui. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que faz a obra, você que é convertido e está passando por algum problema, esse problema é momentâneo, vai passar. Sabe por que eu sei que vai passar? Porque nós servimos a um Senhor que nunca perdeu e nunca perderá o controle sobre a tua vida. Nós servimos a um Deus que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. Nós servimos a um Deus que, quando colocamos Ele no meio do nosso problema, Ele vai à frente derrubando todas as dificuldades e, junto com a luta, Ele traz a vitória sobre a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Aí vem outro problema. Aí você tem que falar igual a Paulo: eu me vanglorio nos problemas, nas perseguições pelo amor de Cristo, porque eu sei que se estão me perseguindo, é que eu estou dando trabalho para o diabo. Aí vem outro problema, aí tu vence de novo, porque é Deus que é o Senhor dos Exércitos, vai na frente. Vem outro problema, tu vence de novo. Aí daqui a pouco tu tá igual meu filho, cheio de medalha, né? Medalhas espirituais, Senhor. Aí sabe o que acontece? Aparecida, o dia que surgir, já falou, o dia que aparecer, Aparecida, o dia que surgir algum problema na tua vida, e Deus já venceu outros, você vai lembrar: Deus já me deu vitória, outras vezes vai me dar vitória agora, porque existe um jargão evangélico, e eu não gosto muito de falar jargão, né? Mas eu gosto desse: o diabo se levanta para cair. Aí você fala assim: mas está demorando ele cair na minha vida. Mas quando cair vai ser um tibum tão feio, que acho que ele vai demorar bastante tempo para te perturbar de novo, né? Quanto maior o tempo, maior a queda, maior a vitória. Levanta aí, irmão Gilberto. Não, é o outro. É você mesmo, Gilberto. Eu falei, o diácono Gilberto também, levantou os dois. Irmão Gilberto está aí, tá vendo? Olha lá para trás, irmão Gilberto. Olha. Irmão Gilberto está aí sendo, né? Hoje até ele foi, resolveu alguns problemas na defensoria, né, irmão? Aí ele falou assim: olha, eu estou procurando uma briga e tal, não sei o que, assim, lá, mas eu estou trabalhando. A defensora até riu. Ué, só está na rua, mas só está trabalhando? Aí, ó. Já mais de 3 semanas, né, irmão? Já trabalhando no restaurante. Que ele passou na frente do restaurante e ele viu uma reunião e ele entrou no restaurante, chegou pro dono, o dono mandou ele esperar, deu um chá de cadeira nele, e ele, quando o dono foi lá falar com ele, ele falou assim: eu quero só um emprego. Aí o cara está empregado. Pode sentar, irmão. Então quer dizer que não há problemas que Deus não possa resolver, por mais difícil que seja. A gente tem que fazer a nossa parte também, amém? Existe uma parte que nós temos que fazer, nós temos que colocar Deus em tudo na nossa vida, mas esse é o Deus que você serve. Então, tem problemas? Graças a Deus, porque você é um daqueles que, quando acorda, o diabo fala: já acordou ele, já acordou ela, para me perturbar. E ele tenta nos perturbar, ele tenta tirar o foco, ele tenta criar contendas dentro da nossa casa, coisas bobas, coisas que... Sabe o que eu faço lá em casa às vezes? Quando eu estou assim, tá tudo bem, de repente aparece um
Sabe aquele negocinho que não tem nada a ver, mas vira um negoção? Eu começo a rir. Eu falei assim, mas tu bem que dizem que tu não gosta de tomar banho, né, diabo? Tu é sujo mesmo, né? Mas não é? Não tem uns negócios que de repente, né, surge assim, né? A toalha que você sempre deixou molhada em cima da cama, mas aquele dia o problema, a manchete do jornal, que mulher é igual... mulher é igual... programa da Record, toda hora a notícia volta, toda hora a notícia volta, toda hora a notícia volta. Felipe é testemunha, eu já falei pra Glaucia, meu amor, grava um áudio no celular e vai botando, pra você não gastar a voz, que é a mesma coisa, né? Então bota um áudio e você só vai tocando e a gente vai escutando. Aí sabe o que ela me responde? Aí não tem graça, porque mulher tem necessidade de falar. Amém. Continue falando mesmo. Isso, expressa mesmo. Não deixa nenhum opressor em cima de você, não. Isso. Que vocês tapem os ouvidos agora, mas a gente não sabe ver sem vocês. A verdade é essa. Porque por quem não acha nem a meia, imagina viver sem, né? É uma coisa muito, muito séria, né? Eu achava que eu só escutaria na minha vida. Se eu for lá e achar, você vai ver, da minha mãe. Mas isso se repete lá em casa até hoje. Se eu for lá e achar, você vai ver. E ela vai lá e acha. Mas não é? Cada um tem o problema que tem, senhor. Cada um sabe onde cala aperta. Eu já disse. Então, primeira lição, Deus se importa com você. Segunda lição, Mônica, mesmo fazendo a obra, a toalha molhada está lá. Os problemas acontecem. Terceira lição, Deus torna o impossível em possível. Deus torna o impossível em possível. Esse milagre é a demonstração do poder de Deus sobre qualquer coisa. Ferro não flutua. Ferro afunda. Não flutua. Ele não flutua. É lei da física. É a densidade. É maior que a densidade da água. Então ele vai afundar. E só vai vir à superfície se alguém for lá mergulhar, pegar e trazer ele. Ele não volta sozinho para a superfície. Porém, Deus permitiu que o machado desafiasse as leis da física para um propósito muito maior: aliviar o sofrimento e socorrer o seu servo. Lembre-se, nada é impossível para o nosso Deus. Repete, nada é impossível para o nosso Deus. Seu poder e autoridade vão além do que podemos compreender, do que podemos imaginar e do que podemos controlar. Sabe uma frase que Deus adora? Senhor, quando te ora, Senhor, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. O pastor Hélio orou agora pelo irmão da netinha, aquele, né? Os médicos falaram que não tem mais o que fazer. Né? O gerente do banco falou que não tem mais o que fazer. E o médico falou que meu filho não tem mais jeito. A vizinha faz fofoca aqui do meu filho, falou que meu filho não tem salvação. Quando a gente chega nessa situação da vida e Deus escuta, aí fala, agora é que eu vou agir para mostrar que eu tenho todo o poder. Deus, com esse milagre, nos mostra que não está limitado por nenhuma lei da natureza. Até porque foi Ele quem criou a natureza. Você está entendendo isso? Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas eu gosto de pintar. Quadro. Não, também. Eu apronto algumas coisas. Subo na goiabeira. Mas eu gosto de pintar quadro. Né, Felipe? Quando eu estou lá pintando com o Nicolas também gosta. Né? E a gente, né, fica ali pintando. Aí se eu não gostar, o que eu posso fazer? Descarto aquela tela
e faço outra, porque sou eu que estou fazendo. Ou então, se no meio do desenho, se eu quiser mudar o desenho, eu mudo, sou eu que estou fazendo. Quem criou todas as coisas foi o Senhor, então Ele tem poder sobre todas as coisas. O Salmo 24:1 diz... Meu Deus, esqueci o Salmo 24. Ao Senhor pertence toda a terra e tudo o que nela se contém. O mundo... Gente, é que eu só fiquei lembrando do final. O mundo que neles habita. E o início agora? Tem uns negócios que a gente, né, te dá um... Né? Então vamos lá, vamos ler todo mundo junto. Volta aí. Ao Senhor pertence e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Então o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle sobre a tua vida. O Senhor tem o controle sobre o teu casamento. O Senhor tem controle sobre a tua saúde. O Senhor tem controle sobre a tua família. O Senhor tem controle sobre o teu emprego. O Senhor tem controle sobre o teu ministério. O Senhor tem controle sobre o teu bairro, sobre a tua cidade, sobre o teu país, sobre a terra. O Senhor tem controle de tudo. E quem tem o controle de tudo pode fazer todas as coisas. Ou não, quando você está com o controle da televisão, não é você que dita qual canal que você vai ver, né? Por mais, né, problemas, até te expulsarem da sala, que fazem isso lá na minha casa, me expulsam, né? Mas é quem tem o controle que vai fazer. Então Deus tem todo o controle. E vou te falar uma coisa, nós servimos a um Deus que é especialista no impossível. Ele é especialista em fazer aquilo que é impossível em nossas vidas. Está aqui uma impossibilidade falando com vocês agora. Estou eu de pé andando, como diz a irmã, pintando 7. E aguardem a festa dos aniversariantes de maio. Aguardem. Se você não gosta de doce, você vai passar a gostar. Isso! Onde eu estava, meu Deus? Ah, me achei. A gente brinca assim, mas Deus, Ele controla tudo. E eu estou falando de doce, me lembrei de uma coisa, para você ver assim como Deus, Ele tem o controle de tudo. Eu me lembro uma vez, eu estava acamado, não conseguia sair da cama por causa das dores, por causa de tudo, não mexia mais as pernas. E o Reidson, ele com 16 anos ia todo dia lá em casa para me ajudar a tomar banho, né? Ele disse que vai casar agora com a Priscila. A Glaucia ia para o trabalho, então ele ia lá, me botava na cadeira de roda, me levava até o banheiro, me botava na cadeira higiênica, me ajudava a tomar banho, depois ia, me ajudava a secar, botava de novo, botava. Todo dia ele fazia isso. E um dia eu estava assim, desesperado, Aparecida. Ai, que vontade de comer um doce. Não, sério. Lembra que eu falei que as coisas podem ser besteira, mas Deus, Ele trata assim, mas não tinha ninguém na minha casa. A Glaucia ia trabalhar, os meninos ficavam na creche. Tenho vontade de comer um doce, Senhor, mas nem isso eu posso, porque eu nem posso levantar para pedir, não tinha iFood ainda, né, naquela época, já sai iFood, meu Deus do céu. Aí chega a Redes, com um saquinho na mão, um sonho de creme amarelo. Olha, ninguém gosta de creme amarelo, né, gente? Eu sei que vocês acham, o que vocês acham graça em doce de leite? Eu não acho graça nenhuma em doce de leite. Não acho graça em doce de leite. Eu gosto de doce, hein? Mas não gosto de doce de leite. Aquele creme amarelo que tu apertar, assim, aquele pão do sonho que tu aperta, faz tanto creme. Quando eu olhei, meu Deus, mas eu comi com tanta vontade. Aí ele, tio, chama de tio. Eu vou contar um segredo, ele me chama de tio até hoje. Aí ele, tio, tu vai se engasgar. Não vou não, meu filho. Deixa eu te ajudar a sentar, não, é deitado mesmo que você vai entrar, porque... Até nisso, Deus, o servo está querendo doce? Vou mandar doce. Mas gente, Deus, Ele nos trata nas pequenas coisas. Você lembra que eu disse que eu falei que eu queria dormir? Deus me ninou na cama do hospital?
Deus, nós que banalizamos as coisas de Deus nas nossas vidas. Não banalize. E eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O Deus do impossível está agindo sobre ti agora. Creia, em nome de Jesus. Deus é um Deus, quarta lição, Deus é um Deus provedor. Deus é Jeová Jirê, aquele que provém aquilo que você precisa na sua vida. Aquele homem, deixando o machado cair, estava naquele momento contraindo uma dívida enorme. Além disso, a obra parou. Eu acredito que era o único machado que tinha, porque se é algo muito caro, era o único machado que eles tinham lá para cortar madeira e fazer um novo alojamento. Então, só em perder o machado, duas coisas estavam acontecendo ali, duas consequências imediatas: uma dívida enorme e a interrupção do trabalho dos discípulos do profeta. Mas Deus providenciou uma solução e fez cair por terra essas duas consequências. Deus é aquele que sempre supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Deus sempre supre as nossas necessidades. Cadê os aniversariantes de abril? Levanta a mão aí. Nesse um ano, Deus não supriu as suas necessidades? Mesmo quando você achou que não ia dar jeito, Deus não deu jeito? Mesmo quando você achou que ia dar errado, Deus não fez dar certo? Porque Deus supre as nossas necessidades. Agora não vai adiantar você chegar para o Senhor e fazer: Senhor, me dá um Camaro amarelo, um Porsche, porque não é necessidade, aí é luxo, né? Deus, Ele supre as nossas necessidades, aquilo que você está precisando. E mais do que isso, aquilo que você está precisando é aquilo que tem um propósito. Porque Deus sempre tem um propósito. Porque o que for fútil, você vai continuar com calo no teu joelho, mas Ele não vai te dar, não. Mas aquilo que você precisa, Ele vai te dar. Deus é aquele que supre nossas necessidades. Nunca se esqueça, Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. De forma ativa, às vezes nós vemos Ele trabalhar, ou às vezes nós não vemos Ele trabalhar, mas Ele continua trabalhando. Ele continua fazendo para suprir as nossas necessidades segundo a vontade dele. Quinta lição: Deus pode nos usar como instrumentos do milagre. A realização desse milagre exigiu tanto a fé de Eliseu como a obediência do discípulo. Veja bem, quando Eliseu descobre o que aconteceu, ele fala: onde caiu? Não foi? E vai lá. Caiu no Rio Jordão. E o Jordão não é limpinho não, gente. E o Jordão é sujo pra caramba. Até hoje. Tu olha, tu não vê nada. Né? Saloba, né? Curtido, não dá pra ver. Então, o discípulo falou: ó, caiu aqui. Eliseu vai, olha, não tá vendo nada. Aí Eliseu vai, corta um pedaço de madeira, né? E joga aonde o discípulo caiu. Eu tenho certeza, pastor, que Deus mandou, né? Igual mandou Moisés levanta, né, o cajado que o mar vai saber. Joga aí que tu vai ver o que eu vou fazer, né? E veio um negócio agora aqui na cabeça. Deus ainda deve ter falado para Eliseu assim: joga a vara, tá vendo que a madeira está flutuando? Vou fazer o machado flutuar igual essa madeira. Né? Tive isso agora. Vou fazer o machado flutuar igual essa madeira. Então assim, Eliseu, ele teve fé para lançar a madeira e saber que alguma coisa aconteceria. E aconteceu, o machado começou a subir. E é interessante falar no versículo de número 7. E disse: levanta-o. Esse "e disse" é Eliseu dizendo para o discípulo: levanta-o. Ou seja, vai lá e pega o machado, porque o machado não saiu flutuando assim, e foi na mão do discípulo, não. Deus só trouxe até a superfície e falou. Aí Eliseu falou: levanta. O que o carinha fez? Foi lá e
pegou. Obedeceu aquilo que Eliseu falou e pegou. Sabe o que isso me leva a dizer? Deus pode fazer milagres, mas às vezes Ele vai requerer alguma coisa da nossa parte. Nós temos que ter fé para acreditar que o milagre vai acontecer. Nós temos que obedecer tudo aquilo que o Senhor mandar fazer. Por mais absurdo que seja, né, irmão Rubens? Lançar uma vara para fazer, né? Absurdo. Imagina o discípulo, né? Quando viu Eliseu cortar a vara, jogar, né? Esse cara tá de brincadeira com a minha cara. Só pode ser, né? Eu tô aqui desesperado que o machado caiu, ele tá brincando de lançar madeira no Rio Jordão. Mas depois que ele viu o machado flutuar, ele foi lá e pegou. Irmão, estica a tua mão agora, porque aquilo que você perdeu, o Senhor está restituindo na tua vida. Tenha fé e acredita que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Tenha fé e obedeça. Porque ter fé é fácil, obedecer já é mais difícil. Tenha fé e obedeça. E a sexta e última lição: Deus é um Deus restaurador e restituidor. Eu quero que você se levante, porque eu quero falar isso com você em pé. Para você entender bem, porque aí, irmãos, pastor Hélio já sabe muito bem como isso funciona. Toda mensagem é inspirada pelo Senhor para nós, mas essa parte aqui Deus falou diretamente. Diz para eles. Deus manda te perguntar nessa noite: o que caiu no rio da vida e afundou? O que você perdeu nessa tua caminhada até aqui hoje? Na caminhada de vida. O que, como aquele machado caiu e afundou, está lá, e você nem vê mais, você nem sente mais, você não enxerga mais. De repente, igual lá, você pode estar olhando e nem ver mais aquilo que você perdeu, nem ter mais esperança pelo aquilo que você perdeu. Mas Deus te diz nessa noite, Ele não está indiferente ao que você perdeu. E Ele manda te dizer que está trabalhando na tua vida para aquilo que você perdeu, para aquilo que afundou, volte à superfície. Mas Deus te diz também que ainda não trouxe à superfície, porque Ele está te preparando. Sabe por quê? Porque Ele pode trazer a superfície e falar, vai lá e pega, e você não vai pegar. Você não vai perceber. Ou então você vai pegar, mas vai largar de novo, vai deixar cair. Ele está preparando o teu caráter para você não perder mais e deixar cair de novo. Eu quero dizer sobre a tua vida, assim como o machado perdido foi restituído ao seu devido lugar e propósito, Deus pode restituir aquilo que você perdeu. E se aquilo que você perdeu tem te trazido angústia, agonias e ansiedades, Deus pode restaurar a tua vida e trazer paz sobre ti. Por isso, busque a restituição e a restauração em Deus, não nos homens. Deus vai trazer de volta o que foi perdido, restaurando aquilo que foi perdido para o propósito dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo, contigo, conosco, e Deus da restituição e da restauração esteja contigo, não somente hoje, para todos sempre. E de paz até o dia de novo, Senhor te abençoe rica e abundantemente.